Então, chat, eu achei esse videozinho aqui do Ciência Todo Dia interessante. Então eu queria ver com vocês hoje por que tanta gente tem medo de voar de avião. Bora assistir, bora reagir aqui. Se inscreva lá no canal do Ciência Todo Dia. Lembrando, se vocês também tem que se inscrever aqui no meu canalzinho aqui, dá um like aqui, comente e ative o sininho das notificações. Todos os dias eu estou em live lá na Twitch, beleza? Das 2 até eu cansar. Se inscreva lá no meu canal da Twitch e também de se inscrever em todas as minhas redes sociais, @GringoTV em todas as redes sociais. E bora pro vídeo. Let's go! Imagine que você está em um voo quando o piloto do seu avião faz o seguinte comunicado. Senhores passageiros, por favor, afivelem os seus cintos de segurança, Oi. porque estamos prestes a sobrevoar uma área de turbulência. Pedimos para que todos mantenham a calma. Você ficaria mais calmo ouvindo essas instruções? Eu imagino que não. E se, ao invés de pegar um voo de 2 horas com turbulência, você passasse as mesmas 2 horas viajando de carro? Em qual viagem você se sentiria mais seguro? Eu presumo que na viagem de carro. E se eu te dissesse que, estatisticamente, a chance de um voo comercial sofrer um acidente sério é de 1 em quase 14 milhões, enquanto o risco de um acidente fatal em um carro, segundo dados dos Estados Unidos, é muito maior, de 1 em 95. Qual você escolheria? Sabendo racionalmente das probabilidades nas duas opções, você provavelmente se sentiria mais seguro de carro. Porque, mesmo conhecendo os riscos, o avião não te passa uma sensação real de segurança. Por que, afinal, as pessoas têm tanto medo de um transporte tão seguro como o avião? Porque eu penso, primeiramente, você olha pra essa coisa gigante. Você olha pra essa coisa gigante. E você pensa, como esse troço, essa jambrolha gigante consegue voar. Aí você fica assim, entendeu? Mas eu me sinto mais seguro dentro de um avião que de um carro. E principalmente quando eu estou dirigindo. Tipo assim, eu fico... Hoje em dia, depois que eu comecei a dirigir, eu cago na calça de ir como passageiro em qualquer outro tipo de veículo. Se eu vou de carona com o marido da minha mãe, se eu vou de ônibus, eu me sinto inseguro. Eu só me sinto seguro quando sou eu que tô pilotando. Mas, obviamente, eu sei, avião é muito mais seguro. Eu tenho umas histórias, né, do meu voo que eu fui pro Brasil em 2016, que... Porque daqui da Itália até o Brasil é uma viagem longuíssima. Você passa por cima do Oceano Atlântico. Cara, tem uma hora que teve uma turbulência absurda que o avião fez assim, ó. Eu me caguei todinho, assim, tipo, chat, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Então, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo das turbulências, dos acidentes, eu acho, obviamente, que o avião é muito mais seguro que carro. Não tem nem que comparar. Não tem nem que comparar. E quase nenhum receio de andar em um veículo tão suscetível a acidentes quanto um carro. Nesse vídeo eu vou te mostrar que a culpa é quase toda do seu cérebro. Immanuel Kant foi o primeiro a diferenciar a psicologia da filosofia. E com essa separação, a ciência passou a investigar como os humanos pensam. E um dos estudos mais importantes da psicologia experimental foi realizado por Hermann von Helmholtz em torno do ano de 1850. Nesse estudo, Helmholtz usava uma parede cheia de letras e pedia para um voluntário ou voluntária olhar para um ponto fixo nessa parede que não tivesse nenhuma letra. E além de olhar, ele também pedia para a pessoa focar toda a atenção nesse ponto fixo sem mover o olhar. Em seguida, ele iluminava, por um breve instante, as letras ao redor do ponto fixo para onde o voluntário olhava. Isso acontecia tão rapidamente que não era possível identificar qual letra tinha sido iluminada. E depois, ele pedia que o voluntário mantivesse os olhos no ponto inicial, mas direcionasse a atenção para a região que foi iluminada. E o resultado foi revolucionário. Porque pela primeira vez, a ciência demonstrava que o foco da nossa visão e o foco da nossa atenção são duas coisas diferentes. Eu sei que isso parece extremamente óbvio para mim e para você, porque nós experimentamos isso diariamente. Mas esse experimento demonstra categoricamente que a atenção é algo independente dos sentidos humanos. É por isso que você baixa o volume do som do carro para poder ver melhor enquanto dirige, por exemplo. É óbvio que o som do carro não afeta a sua visão, mas ele pode afetar a sua atenção. Isso é uma evidência de que você não dá o mesmo grau de atenção a todos os estímulos que os seus sentidos percebem, já que você é capaz de, entre aspas, modular a intensidade deles. Foi com isso... Eu prefiro dirigir escutando música, porque dependendo do tipo de viagem que eu faço, muitas das vezes eu faço umas viagens bem longas, né? Só que da onde que eu moro até a cidade mais próxima é meia hora de carro. Então, querendo ou não, não é longo,
mas é chato, porque é subida e descida de uma montanha com várias curvas muito fechadas. E, tipo assim, querendo ou não, você não perde a atenção. Mas em estradas que aqui, geralmente, aqui comumente, aqui na Itália acontece que existem estradas muito longas, rodovias tipo de 3, 4 quilômetros só de reta, você começa a dar sono, dar cansaço depois de, obviamente, dirigir por muitas horas. Então, eu prefiro deixar a música acesa pra... Eu fico mais concentrado, né? Obviamente, não é aquilo que se deveria fazer, você tem que parar o carro e deixar seguir. Parar o carro e tomar um cafezinho, beber uma água e depois continuar seguindo a tua vida, entendeu? Isso em mente que o psicólogo experimental americano Donald Broadbent propôs a teoria do filtro. Imagine que você está numa sala cheia de pessoas e que essas pessoas estão Teoria do conversando. filtro. Imagine também que, no meio de toda essa falação, você fica atento a apenas uma conversa. Sábado inteiro programando redstone no Minecraft. Cara, foi o melhor. Mas como é que em meio a esse batalhão de estímulos visuais e auditivos eu consegui pescar algo tão específico sem pedir para que as outras pessoas falassem menos ou mais baixo? Segundo Broadbent e a teoria do filtro, o nosso cérebro tem a capacidade de processar primeiro os aspectos físicos dos estímulos e depois ele filtra o que segue adiante para o processamento consciente. Já o conteúdo restante é simplesmente bloqueado pelo nosso cérebro. Nesse caso, o que passou pelo filtro foi a palavra Minecraft que eu escutei. Só que esse modelo precisou ser aprimorado quando a psicóloga Anne Treisman percebeu que alguns estímulos escapavam desse filtro. Se eu falar o seu nome, Thiago, você vai prestar atenção no vídeo mesmo se você estiver distraído. Para mostrar isso, eu vou te pedir para imaginar aquela mesma sala cheia de pessoas conversando. Você continua prestando atenção à conversa sobre Minecraft quando, de repente, alguém fala bem alto. Ô Pedro, pega um brigadeiro aí. Ao ouvir esse chamado, você para de ouvir a conversa e a sua atenção se volta imediatamente para quem falou do doce. É brigadeiro. É verdade. A partir de um raciocínio como esse, Treisman percebeu que o Brigadeiro é cérebro bom. não bloqueia. Ele apenas enfraquece a influência do que não parece tão relevante. Tá bom? Mesmo capturado por um tema que para você seja mais interessante, como Minecraft, alguém chamar o seu nome ou oferecer um brigadeiro é um estímulo forte o bastante para burlar esse filtro. No seu caso, o que você não consegue ignorar? O que sempre chama a sua atenção? Escreve aqui nos comentários. Aliás, antes de continuar, uma coisa muito rápida. Se você é como eu, que ama Esses bigodes me chamam muita atenção. Toda vez que eu vejo os vídeos dele, eu fico reparando o bigode dele. O bicho tá com um bigode volumoso. Não, tô zoando. Tem coisa... É sério, é verdade. Tem parada que é muito absurda, chat. E agora sim, de volta ao vídeo. Isso acontece porque a nossa atenção funciona de maneira seletiva. Ou seja, o que você percebe não é uma representação imparcial de tudo que os seus sentidos captam no mundo ao seu redor. Um outro experimento que demonstra o quão poderosa é a nossa capacidade de atenção é esse daqui. Esse vídeo mostra 2 grupos de pessoas trocando passes com bolas de basquete. A sua tarefa é simples. Você precisa contar quantas vezes os jogadores de branco vão passar a bola entre si. Preparado ou preparada? 3, 2, 1... Roda o vídeo. E aí, Acho que conseguiu 12 contar ou quantas 13? vezes eles passaram a bola? A resposta certa é 15. Se você acertou, parabéns. Pouco importa. O que interessa de verdade é se você percebeu ou não uma pessoa fantasiada de gorila que passou bem no meio do vídeo. Se você viu, talvez você se surpreenda com o fato de que a maior parte das pessoas não percebeu isso. O experimento Eu não e a pesquisa percebi. de Daniel Simons e Christopher Chabris foram Caralho. tão surpreendentes e Pior que eu não efetivos percebi, que chat. levaram o prêmio Porra. Ig Nobel, dado aos feitos científicos mais improváveis que primeiro fazem rir, mas que também fazem pensar. E se o Porra. vídeo do gorila invisível não prova que a nossa atenção é seletiva, eu não sei o que prova. E digo mais, se o fato das pessoas não notarem a presença do gorila demonstra que a atenção é seletiva, o fato de que elas ficam surpresas com isso sugere que a nossa racionalidade também é. Ou seja, nós achamos que sim, mas na verdade não estamos cientes dos limites das nossas capacidades de processar informação. Se estivéssemos, não seria surpreendente a informação de que a nossa atenção tem vários pontos cegos. O trabalho do psicólogo e economista Daniel Kahneman chama esses pontos cegos no nosso raciocínio de vieses cognitivos.
intuitivos. Kahneman explica essa tese no livro Rápido e Devagar, no qual ele sugere que nós temos duas formas de pensar. Uma delas é a forma rápida, que busca chegar em conclusões aceleradas com base na intuição. E a outra é a forma devagar, usada quando nós construímos raciocínios lógicos ou prestamos atenção em algo de forma intencional. Ambas as capacidades são úteis, eu vou mas dar cada lógica. uma tem funções diferentes. Se alguém chama pelo seu nome numa festa, Fala, Pedro. o seu pensamento rápido logo identifica a direção de onde veio o som. E nesse caso, você não tem opção. Você não consegue escolher não escutar o seu nome, porque identificar palavras e processar informações sensoriais básicas são tarefas instintivas para nossa mente. Mas se você nota que quem chamou o seu nome é uma pessoa que você acha terrivelmente chata, quem entra em ação é o seu pensamento devagar. Porque você começa a bolar intencionalmente um jeito de fugir dali, fingindo que não ouviu o seu nome. Nós humanos nos identificamos mais com o pensamento devagar porque acreditamos que a nossa identidade está atrelada à nossa capacidade de raciocinar. Só que ao fazermos isso, nós ignoramos que a intuição tem um papel fundamental na forma como nós agimos, dominando as nossas ações na esmagadora parte do tempo. E isso acontece, em parte, justamente pelo fato da intuição ser irracional, já que é muito mais difícil notar quando que é ela que tá no comando. E finalmente, esse é o momento perfeito pra gente voltar a falar sobre medo de avião. Medo é uma resposta instintiva do nosso corpo que nos faz reagir diante do perigo. Porra, ele começou a falar disso, eu até esqueci que nós tava vendo um vídeo sobre avião. Tipo, 8 minutos de vídeo, praticamente eu tinha esquecido que nós tava vendo um vídeo de avião. Caramba, ele pegou a nossa atenção mesmo, hein? Seja pra fugir dele ou pra evitar se expor a perigo. E é impossível mudar algo instintivo de uma hora pra outra com apenas fatos e lógica. Você pode até usar o pensamento racional pra preparar um plano que te permita andar de avião apesar do medo, fazendo com que esse medo vá desaparecendo à medida que você se acostume a andar mais e mais de avião. Mas você não pode escolher não ter medo quando algo que parece perigoso chama sua atenção. Assim que o piloto do começo do vídeo mencionou turbulência, a sua mente, através do pensamento rápido, acessou Vai de forma pensar instantânea tudo suas de memórias ruim. sobre acidentes de avião e entrou em estado de alerta. E isso acontece, entre outras razões, porque o pensamento rápido é muito mais barato para o nosso cérebro e para o nosso corpo em geral. Mas o pensamento devagar necessita de muito mais energia, extraída a partir do açúcar contido no sangue. Ou seja, pensar com calma por muito tempo exige mais do organismo e, por tabela, cansa muito mais. E quando o seu cérebro fica cansado, significa que ele tem pouca isso, energia tá meu mental para cérebro. realizar tarefas difíceis. E aí ele começa a recorrer a pensamentos intuitivos sem você nem mesmo notar. Esse Famoso fenômeno se pensamento chama intrusivo. depressão de ego. Para demonstrar isso, o psicólogo social americano Roy Baumeister fez o seguinte experimento. Ele selecionou um grupo de voluntários que deveria assistir a um vídeo para interpretar a linguagem corporal de um personagem. Só que durante a exibição do filme, apareciam palavras aleatórias interrompendo o vídeo. Palavras essas que os voluntários foram instruídos a ignorar, porque no fundo eram usadas com o objetivo único de cansar o pensamento devagar dos participantes. E depois do vídeo, os voluntários receberam uma limonada. Metade ganhou bebida com açúcar de verdade e a outra só com adoçante. Depois de beber, os participantes fizeram uma prova cheia de pegadinhas do tipo: a mãe de Maria tem 5 filhas. As 4 primeiras são Lalá, Lelé, Lili e Loló. Qual é o nome da 5ª filha? Nessa hora, o pensamento rápido salta e diz Lulu. Mas não! A 5ª filha da mãe de Maria se chama Maria. No fim do teste, foi possível constatar que o grupo que não consumiu açúcar na limonada caía mais nas pegadinhas com mais frequência do que o grupo que consumiu. Ou seja, o grupo que não repunha o estoque de energia ficava mais cansado e começava a recorrer aos pensamentos intuitivos sem se dar conta disso. E talvez esse seja o grande ponto cego da nossa mente. Nós não somos muito bons em diferenciar os momentos em que estamos pensando de forma intuitiva daqueles em que nós realmente estamos raciocinando com calma. E aqui nós estamos quase prontos para responder por que nós temos tanto medo de avião. Nós já sabemos que, quando a nossa atenção recebe sinais de perigo, o nosso cérebro responde com pensamentos intuitivos, acionando a sensação de medo. O que falta responder é: de onde vêm os pensamentos de que aviões são tão perigosos, se na verdade eles são bem mais seguros do que outros meios de transporte que nós usamos quase diariamente? A nossa intuição parece estar intimamente conectada com as memórias que nós conseguimos acessar com facilidade. Se você, como a maior parte das pessoas, não voa de avião com frequência, as suas memórias sobre aviões serão constituídas em grande parte
pelo que você De vê queda. e ouve falar sobre eles na ficção e É principalmente informação. na imprensa. E notícias, conceitualmente, tratam de eventos relevantes que geralmente fogem da normalidade cotidiana. Você não vai ver uma notícia na capa de um jornal falando avião decola com sucesso do aeroporto de Congonhas, porque esse é o esperado. Agora, se fosse sem atraso, aí sim poderia ser notícia. A lógica do jornalismo é destacar justamente o contrário. Por isso, aeronaves se tornam notícias justamente quando elas caem. E acidentes aéreos costumam contar com grandes coberturas da imprensa por causa da magnitude e do fato de que geralmente eles terminam em tragédias. Vídeos de internet, rádio e TV publicam Sim. vídeos do acidente, investigam as causas, entrevistam testemunhas, familiares e especialistas por horas ou até dias a fio. É De tudo certa isso. forma, isso até é justificável, já que se trata de um assunto que tem muito interesse público. Mas ao mesmo tempo, quanto mais notícias desse tipo forem veiculadas, isso pode alimentar um medo desproporcional em quem consome essas notícias. Agora, isso não acontece porque a mídia controla o que você pensa. Isso não Não, existe. isso Por é a outro nossa lado, mente. os veículos de comunicação podem sim influenciar sobre o que você pensa. Essa é uma diferença sutil, mas muito importante. É isso que diz a teoria do agendamento, ou agenda setting. A ideia proposta por Maxwell McCombs e Donald Shaw nos anos 1970 diz que os meios de comunicação têm o poder de escolher qual vai ser a pauta das discussões da sociedade. Numa analogia, a escolha do que é e do que não é assunto tem paralelos com o experimento de Hermann von Helmholtz. Ambos decidem onde a luz vai brilhar, com o potencial de guiar a atenção do público. Algum tempo antes de eu gravar esse vídeo, um avião que saiu da Índia rumo à Inglaterra caiu logo depois de caiu. decolar na cidade de Ahmedabad. Sim. Esse Com eu uma vi, eu notícia vi. desse porte, jornais de E todo o planeta... Um único cara, chat. Quem não viu esse acidente, isso aí aconteceu, deve ter quase um mês. Quem não viu esse acidente, no meio dessa tragédia, morreu gente que tava no chão e gente do avião. Mas sobreviveu só uma pessoa do avião. E ele saiu andando. É o que eu acho que é milagre. Deus falou assim, irmão, fica aqui, não vai embora agora não. Fica aqui com nós. Cara, ele foi o único. Tem vídeo dele andando, saindo andando assim. Cabuloso, cabuloso. Uma pessoa saiu viva. Foi uma tragédia absurda, porque o avião tinha acabado de decolar. Ele estava cheio de gasolina. Então, a explosão foi absurdamente gigante. E ele saiu vivo. acabam convergindo para o mesmo assunto, que vai se desdobrando em diversas matérias com recortes diferentes, que no jargão jornalístico se chama suíte. Incrivelmente, dentre as 242 pessoas que estavam a bordo, uma única sobreviveu, o que já é improvável. As imagens do britânico Vivash Kumar Ramesh andando logo depois do acidente inundaram as redes e os canais de notícia de todo o mundo. Foram entrevistas e mais entrevistas com ele e com familiares. Em resumo, o caso gerou uma grande comoção internacional. E no meio disso tudo, surgiu a informação de que o sobrevivente ocupava o assento 11A, que fica próximo à saída de emergência do avião. A partir dessa informação, grandes veículos ouviram peritos em aviação dizerem que cada acidente é diferente, sendo impossível prever chances de sobrevivência só pela localização do assento. Agora, adivinha se adiantou falar isso? Essa reportagem do jornal Times of India reportou que depois de vir à tona o assento milagroso, o número de passageiros dispostos a pagarem mais pela sensação de segurança e paz oferecida pelas poltronas próximas à saída de emergência aumentou. 11A. Mesmo com os especialistas afirmando que esses lugares, no máximo, oferecem mais espaço para pernas, o que no meu caso é muito importante. Conclusão, é quase inevitável associar aviões com acidentes, porque basicamente só se fala disso quando o assunto é voar. E sim, você especificamente pode pensar que não é só porque um avião caiu que todos eles são inseguros. Mas mesmo a sua falta de medo é expressa em contraposição à ideia de que aviões sofrem muitos acidentes. Ou seja, o que isso significa é que você só se opõe àquela ideia porque ela está pautando o debate público. Essa ideia provavelmente nem passaria pela sua cabeça em um dia normal. E isso é o efeito do agendamento. Ninguém fala do nada que hoje mais de 100 mil voos pousaram com sucesso ao redor do mundo. Nós falamos, apesar dos acidentes, voar ainda é bem mais seguro do que andar de carro. Exatamente como eu fiz nesse vídeo. Meu Deus, eu fui pautado pela mídia! Agendamento não é algo maligno, mas sim a consequência das escolhas dos assuntos entendidos como relevantes em um ecossistema de comunicação. Da mesma forma que a nossa atenção e nosso raciocínio são limitados, os recursos e o tempo de um canal de TV, de uma página de memes ou de um canal do YouTube como esse daqui também são finitos. E por isso é preciso fazer escolhas sobre os temas que abordamos. Isso não quer dizer que essas decisões sejam inquestionavelmente boas, mas sim que elas são inevitáveis. Então, uma das explicações do porquê de nós termos medo de aviões é porque a nossa atenção, que é muito limitada, é constantemente direcionada para os mesmos tipos de eventos. E como basicamente só ouvimos falar de aviões em tragédias,
nós assimilamos involuntariamente a percepção de que situações como essas são a regra e não a exceção. Às vezes o problema não é o que nós conseguimos focar, mas o que Cara, tem somos um bicho lá levados a atrás focar. dele. Mas talvez essa também seja a beleza da história, porque Vocês só de viram? mudar o foco dá pra Eu descobrir um vi. mundo novo. Inclusive, a Chat, tem um bicho aqui, ó. Eu tenho certeza que ele vai falar isso no final do vídeo. Eu vi esse bicho agora. Não sei se tava o tempo todo aí, mas eu vi ele agora. gente deixou vários gorilas escondidos nesse vídeo. A gente quer ver se vocês conseguem contar quantos são no total. Dica, o vídeo do experimento também conta. Digita aqui nos comentários quantos vocês acharam. Muito obrigado! E até a próxima. Cara, o pior é que eu vi só no final. Pode ser que tenha tido outros gorila. Um vídeo interessante, muito bom. Se inscreve lá no canal do Ciência Todo Dia, é um canal muito bom, chat. E lembrando, se inscreve aqui no meu canal também. Deixa teu like e comente, beleza? Eu estou na live todos os dias, depois das 2 da tarde. E por favor, ajuda e compartilhe tudo que vocês vêem. E compartilhe tudo do gringo, beleza? Eu, falar a verdade pra vocês, eu tenho mais medo de navio que de avião. Então é isso. Fiquem com Deus aí, tenham uma boa noite. Falou e fui!